O tema da mensagem de hoje é dor, perdão e propósito. Pega a sua Bíblia e a gente vai caminhar. Enquanto você pega ela, é Marcos capítulo 1, versículo 40. Vamos ler juntos. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Próximo, por favor. Cheio de compaixão, cheio de... me lembrou 2023. 2024, o ano da compaixão. Mas agora a gente está no ano da provisão. Quem crê na provisão de Deus, amém? Sou mais lagoinha que muita gente aqui, hein? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Uau! Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Fala pro irmãozinho do lado, diga: fofoqueiro. Eu tô ouvindo a série do pastor André, e o pastor André está dizendo: pelo amor de Deus, não fofoca. Para de fofocar. Chega de fofocar. E quando o André tinha essa mensagem no primeiro dia, eu tinha uma fofoca para contar para ele. E aí, irmão, eu fiquei: Senhor do céu, como que agora eu vou falar pro pastor André? Porque agora disse que não pode mais. E eu entendi, porque algumas coisas, elas são boas que se espalhem. Outras é melhor que sejam sepultadas rápido, para que não contamine nenhuma pessoa. Agora, o que eu quero caminhar com você é nessa disposição lógica de dor, de perdão e então de propósito. Eu quero que você entenda que nós somos muito parecidos, por mais que diferentes. Todos nós aqui temos histórias semelhantes com Jesus. Me deixa eu perguntar. Quando nós éramos pequenos, eu pelo menos era pequeno, eu ouvia muito assim: para Jesus você vem de duas formas. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Pergunta aos irmãos que estão aqui: quantos aqui vieram pela dor? Levante a mão. Quantos vieram por amor? Ai, que lindo. Não tinha nenhum BO, não precisava de nada de Jesus. Veio porque acordou um dia e disse: que vontade de ser cristão agora, e eu quero Jesus para sempre. Não, irmão, eu vou falar uma coisa para você. A maioria de nós, quando nós chegamos até Jesus, a gente estava arrebentado. A gente estava sujo até a ponta do cabelo. Quando a gente chegou, a gente não chegou dizendo: I love you, Jesus. A gente disse: se o sangue de Jesus tem poder, se não existe de fato, muda minha vida. Porque na vida normal do ser humano, o ponto de contato primordial com Cristo, na maioria das vezes, é quando a gente olha para nós e diz: não tem como fazer sozinho.
não sou nada sozinho, não consigo viver sozinho, não presto para fazer sozinho. Então ou foi numa decisão que você precisava, ou foi numa enfermidade que te acometeu, ou foi num problema no teu casamento, ou foi um problema na tua vida espiritual ou emocional. Alguma treta estava acontecendo. Sabe qual é o problema? A gente esquece disso. Porque chega um dia que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, e a gente olha no espelho e não nos vê mais. A gente olha para Ele, a gente começa a ver Jesus em nós. Só que então esquecemos que um dia já fomos um trapo de lixo, jogado na beira do caminho. Eu não posso me esquecer da onde Jesus me tirou. Sabe, quando eu olho para esse leproso, eu consigo imaginar a cena toda, porque a lepra não era só um problema de doença física, mas era também algo social. O leproso, ele era excluído. O leproso, ele não podia ficar perto das pessoas saudáveis. Irmão, lembra da pandemia? Irmão, lembra da pandemia que Deus disse se você desse um espirro? Irmão, se você desse um espirro, a pessoa começava a falar: o sangue de Jesus tem poder, sair de perto de você. Uma vez a gente veio para aquele parque do Animal Kingdom. Era final da pandemia, todo mundo de máscara. Irmão, meu pai estava com alergia, minha mãe estava com alergia, e aí eu não estava com alergia, fiquei com alergia por causa da alergia deles. E a gente sentou naquele safari que tem no Animal Kingdom, e aí a minha mãe fez assim, ó. A família da frente fez tudo assim, ó. Baixou tudo. Aí, irmão, você sabe que é tipo o tal do rir. Se não pode rir, se não pode tossir, irmão, dá uma vontade de tossir do nada. Assim, uma coisa que não tem como explicar. Irmão, toda a nossa fila começou a tossir. E a família da frente foi colocando para frente o corpo, colocando para frente o corpo, colocando para frente o corpo. E botaram jaquetas na cabeça. E quando saiu, irmão, a menina estava dando síndrome do pânico, gritando, chorando. E eu queria dizer para ela: I'm Covid free, eu não tenho esse negócio, é alergia. Mas eu vou te falar uma coisa, meu lindo. O leproso era exatamente essa pessoa que todo mundo fazia cara feia quando ele chegava. Ele não podia estar naquele lugar, ele não era bem-vindo naquele lugar. Deus me livre, um leproso em tocar em alguém saudável, aquilo ali gerava uma guerra. Então comece a imaginar a cena. De repente, há um homem passando que não olha com o olhar torto para aqueles que não estão limpos. Ai, 3 irmãos, amém, disseram só. Eu vou dizer de novo. De repente, nasceu um homem que quando é revelado publicamente, ele não olha como todos olham, ele não faz como todo mundo faz, ele não tem nojo como alguém tem nojo. Sabe, foi por ele, foi por esse homem que eu fui achado. Porque eu tinha nojo do que eu era, mas ele passou lá em casa. Ele passou no meu quarto. O leproso tem uma viva esperança que esse homem pode fazer alguma coisa por ele. Então quando ele chega, eu fico imaginando todo mundo olhando assim: que ódio que ele pensa que ele é. Só que daí o leproso diz: Jesus, se o Senhor quiser me purificar, se o Senhor quiser, eu quero ser limpo. Aí Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus olhou com um olhar de compaixão. Como que é o olhar de nojo? Compaixão. Compaixão olha nos olhos. Compaixão tem amor fluindo. Compaixão tem amor que constrange. Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Peraí, irmão, você não pegou. Vamos de novo, então peraí, vamos lá. O leproso diz: quero ser purificado. Aí Jesus tocou nele. Não, eu vou melhorar. É que Jesus não curou ele, Jesus tocou nele. Como assim, David? Os irmãos bom de prognóstico do ChatGPT. Ele está infectado. Porque se Jesus cura e depois toca, Jesus está dizendo: agora que você está limpinho, eu encosto em você. Mas Jesus não cura ele e depois toca. Jesus toca e depois cura.
Oh, meu lindo, não, eu vou melhorar. É que mesmo quando a gente estava sujo, abandonado, jogado nas traças, Ele já nos amava. Ele já estava pertinho de mim, de você. Ele já se importava. Eu vou te contar uma coisa minha. Desculpa, eu abri o meu coração, mas quando eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos. A minha paixão por Jesus foi algo tão avassalador, tão absurdo, que quando eu vi, eu já estava pregando. Eu nunca quis ser um pregador do evangelho. Eu só era um contador de testemunho. Eu falava o que Jesus tinha feito porque era muito grande. Mas eu me lembro que um dia, me perdoe, tá? Que estava passando filme. Um dia eu estava dentro da rádio que eu trabalhava. Eu estava preparando uma palavra. E o Espírito Santo entrou dentro da rádio que eu estava. E eu senti uma glória tão grande, tão grande. E eu chorava, só que daí eu fiquei com raiva de Jesus. Eu falei: Jesus, se o Senhor tivesse aparecido assim para mim antes, eu já teria sido, tempão crente. Aí o Senhor falou comigo: vou te mostrar uma coisa. E aí o Senhor me fechou os meus olhos. E é só para quem crê, porque tem gente que não acredita nessas coisas, mas é para quem crê. Eu fechei os olhos e quando eu abri, eu não estava na rádio. Eu estava no meu quarto. Estava no meu quarto quando eu tinha 17 anos. Eu estava na porta assim encostado, olhando para mim deitadinho na cama. Aqui o homem que já conhecia Jesus e lá o menino que estava longe. Aí eu olhei para mim assim, eu tinha um ser do meu lado. E eu sabia tudo que tinha naquele quarto. Sabia que naquele computador estava carregado de pornografia. Sabendo que quem estava deitado na cama era um menino sem caráter, mentiroso, cheio de trauma. Eu sabia quem ele era, aquele garoto. E eu olhei aquilo, e aquele ser de branco passou por mim assim, sentou na minha cama e começou a chorar muito alto. Eu olhando aquilo, comecei a chorar muito mais alto, porque eu fiquei com vergonha daquilo. E aí eu queria dizer para aquele anjo, para aquele ser, não sei o que era: não olha o computador, não olha nada, só vai embora. E aquele ser colocou a mão no meu ombro. Ele me balançava assim e falava: Dave, acorda, Dave. Acorda que eu tenho um plano com a tua vida, Dave, acorda. Sai dessa realidade que você está vivendo, acorda. Mas o pecado falava tão alto, a lepra era tão profunda, que mesmo o Senhor se esforçando para me alcançar, eu não era alcançado por Ele. Todos nós já passamos por esse dia. Todos nós já passamos por essa etapa. Quando eu olho para o leproso, eu estou dizendo: leproso, eu sei o que você está passando, porque eu já vivi isso. Eu já tive vergonha dos outros. Eu já tive vergonha de chegar perto. Eu já tive vergonha de Jesus também, eu sei. Só que aí Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, Ele é tão poderoso, que Ele diz para o leproso: eu quero. Sabe, existe uma outra maneira de pregar essa mensagem. Existe uma teologia nova, é a teologia da amargura. A mesma mensagem dá para pregar sem amor, sabia? É só a gente mudar, é só a gente parafrasear. Então o leproso chegou até Jesus e Jesus olhou para ele e disse: quem você pensa que você é para estar aqui? Dá para usar isso também. Dá para usar dizendo: aonde foi que você pegou essa lepra? Será que você não sabe que isso é fruto das suas escolhas, que tocou em pessoas erradas, andou com gente que não presta e por isso que está desse jeito? Eu tenho nojo de você. Você não merece estar aqui. Se você fosse como meus discípulos, saberia que eu sou santo. Mas esse não está na Bíblia. Esse não está na Bíblia. Ele não acusou, ele não ofendeu, ele não feriu. Ele disse: eu quero, seja limpo. Sabe, tem gente dizendo que eu tenho que esfregar. Não vou fazer nada disso. Eu só vou dizer o que Jesus disse: eu quero, seja limpo. A tua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. Eu só vou dizer o que ele disse. Não tem como ser o contrário. Agora, a
primeira parte da dor é a parte do nosso testemunho. Quando ele chega, então a presença dele nos purifica. Você não consegue ter uma vida de pecado se ele for parte da sua vida. Você não consegue ter uma vida mentirosa se ele é parte da sua vida. Ele te constrange. Eu vou te explicar um pouco claro sobre isso, um pouco mais claro. O Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele entrou na história, ele vai nos constranger. Ele vai nos convencer, e é a fase do arrependimento. Eu não sei se você vive isso, mas muitas coisas que eu fiz, graças a Deus que ninguém tirou print. Graças a Deus que ninguém lembra mais. Palavras que eu usei, decisões que eu tomei, que eu não quero que ninguém se lembre nunca mais. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha. Porque foram coisas que eu fiz antes de Jesus chegar. Foram coisas que eu fiz antes de entender quão amado eu era e o valor que eu tinha para Ele. Então, quando nós olhamos para essa fase, então agora eu entendo que tudo aquilo que todo mundo vive, eu também ou vou viver, ou já vivi. Qual é a questão importante disso tudo? É quando nós perdemos a sensibilidade da nossa própria história. Eu vou... Só pode alguém coloca para mim quanto tempo eu tenho lá? Porque está 30 minutos, faz 30 minutos. Vai que é um relógio perpétuo. E tem o próximo culto. E eu estou só na parte da dor ainda. Então a dor, fala para o irmão que está do lado, você já passou. Fala para ele, se não passar, ameaça ele. Porque nada é mais pedagógico do que a dor. Nada é mais poderoso do que a escola do sofrimento para nos testar e trabalhar em nós. Nada gera mais compaixão do que alguém que já viveu histórias dramáticas na vida e foi socorrido por Deus. Então, quando a gente passa por essa fase, a gente olha para o leproso, eu consigo imaginar o leproso chegando, cheio de trauma, não pode, sabe, ele está destruído e ele quer ser purificado, Jesus purifica ele. E quando eu digo purificado, é porque a purificação começa de fato ali. As coisas velhas vão embora, as coisas, sabe, se fazem novas, Deus faz algo novo. Só que aí então é a briga de todo ser humano. Aonde eu me encaixo nessa jornada do Evangelho? Qual é o meu propósito de vida? Qual é? O que eu devo fazer? Só que aqui, nesse momento onde Jesus fala, pode ir, que a gente vai, que das duas coisas a gente acaba esquecendo, do arrependimento, do perdão, ou até mesmo da dor que a gente passou. Eu vou repercutir notícias com vocês. Ontem, um casal de famosos se batizou lá no Brasil. Não é fofoca, é notícia. Vamos ver o que os nossos irmãos crentes estão comentando. Passaram pela dor, passaram pelo perdão. Então esse é o propósito da vida deles agora. Vamos ler. Vontade de falar o nome e o perfil. Só para saber, vão parar de divulgar jogos de azar agora? Unção, glória e bênção. Tigrinho comendo solto, aleluia. Imagine o valor do dízimo desse casal. E o Tigrinho, mais tarde, no Instagram. Já estão prontos para serem candidatos ao Senado. São esses idiotas. São essas pessoas que ontem estavam jogados na lama. Estavam sujas até a ponta do cabelo, estavam manchadas até ontem. Foram perdoados pelo Senhor Jesus, foram amados por Ele. E agora estão olhando para os leprosos que estão chegando perto de Jesus e dizendo, vaza daqui, some daqui. Irmão, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Olha, eu confesso que eu fiquei assustado. Ontem de noite
Eu olhei a foto do casal, eu disse, aleluia! Ai, será que o batismo é verdadeiro? Ai, será que eles de fato se arrependeram dos seus pecados? Ai, irmão, eu queria assim, um dia off que Jesus me desse. Um dia off, Jesus me dá um dia off, só um dia off, só um. Irmão, pelo amor de Deus, Senhor, só um dia off. Me dá um perfil fake, Jesus, então. Irmão, sabe de uma parada que eu fico entristecido? De verdade, isso é eu. O que eu amo essas pessoas. Sabe, eu continuo pregando para ver se esse miserável entende que são os nossos irmãos que foram embora, que precisam voltar para Jesus logo. Sabe, eles têm que voltar. Eu fico imaginando esse casalzinho que batizou, indo no carro chorando, indo para casa dizendo, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está mudando a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma nova chance. Obrigado porque o Senhor salvou a nossa casa. Aí eles chegam em casa super felizes e dizem, amor, vamos pedir uma comida gostosa para a gente comer. Vamos juntar todo mundo à mesa. Vamos ligar para os nossos pais. Vamos falar o que a gente fez. E aí eles pedem a comidinha deles gostosa. Estão em casa felizes, orando. E aí eles abrem o Instagram e dizem, olha, amor, que lindo. Virou notícia que a gente batizou. E olha o tanto de gente comentando. Meu Deus, que coisa linda. Uau. Ah, mas deve ser gente do mundo. Deve ser gente que nunca conheceu Jesus e nunca foi perdoado por Ele. Deve ser gente que nunca foi sujo, nunca foi leproso, nunca fez nada de errado, nunca deve ser inimigos. Aí você abre o perfil, tá, Salmos 23. Aí você abre o perfil, tá, cristão. Você abre o perfil. Sabe, é por isso que tem tanta gente morrendo na fé. Não estão morrendo na fé por falta de pregação, mas por quantidade de pessoas amargas, disseminando as suas dores e as suas frustrações na vida dos outros. Ei, lindo, pelo amor de Deus, vamos acordar logo. Sabe, eu olho e eu vejo Jesus dizendo para ele assim, para o leproso, ô lindo, seguinte, não fala nada agora não. Não fala nada agora não, sabe por quê? Porque eu acabei de começar o rolê aqui na Galileia, que top, eu tenho que rodar um monte ainda. E quanto mais rápido acontecer as coisas, mais rápido eu vou morrer. Então, dá uma segurada na onda, só não fala pra ninguém não. Aí o leproso tá assim, ó. Pode deixar, não vou falar nada não. Aí, irmão, o leproso sai. E quando ele sai, alguém olha para ele e diz assim, você não era leproso? Ele, não sou mais não. Como assim? Não posso falar, não posso falar. Não pergunta, fala pelo amor de Deus. Eu vou falar só para você, porque você é o meu amigo. Mas vai morrer com a gente, tá? Sabe aquele Jesus que está dando rolê aí no meio da galera? Ele que me curou. Ele me olhou com um olhar de amor e compaixão. E Ele me curou. Aí, irmão, aí, o amigo do leproso, Jéssica do céu, preciso te falar um negócio. Liga para mim a hora que você pegar essa mensagem, me liga.
A Jéssica, desesperada, recebeu a mensagem, já pensou que era da vida dela, porque tem gente que tem culpa no cartório, que quando alguém fala que tem alguma coisa para falar, pensa, pronto, descobriram. Já ligo, pelo amor de Deus, fala logo. O leproso, sabe do leproso? Bandido, o que ele fez? Foi curado. Jesus curou ele. Vou mandar no grupo. Aí, irmão, de repente, estava todo mundo dizendo assim: aonde está aquele homem que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida do ser humano, que cura o leproso, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir? Pelo amor de Deus, cadê os crentes? Aonde está aquele homem? Aonde está ele? Aí a Bíblia diz que agora ele não podia entrar mais nas cidades. Sabe qual é a diferença de hoje? Não acredita. Leproso está dizendo para os outros que foi curado. Também acho. Isso não é de verdade, isso é fogo de palha. Eu não vou tocar no leproso até eu ver o laudo médico dele dizendo que ele está curado. E outra, não vai lá em casa não, tá? Não deve ter sido uma... Ah, mas você viu quem foi que pregou para ele? Quem pregou para ele não falou sobre arrependimento no dia. Quem falou para ele não falou momento nenhum: se arrependa, leproso. Só falou que ele estava purificado, que era para ele ir para o templo, fazer uma oferta para que fosse testemunho ao sacerdote. Ele não falou nada de arrependimento no dia não. Ele não falou nada disso. Eu estava lá. Ele é um pregadorzinho fraco. E outra, só faz milagre. Pregar que é bom, prega nada. Disseram que ele disse uma pregação lá no monte, que durou um monte, mas ninguém ouviu. Aí o outro ligou e falou assim: você sabia que o marido da Jarilene... Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente está falando quase nada de Jesus e tudo dos outros. A gente fala da mensagem que curou, a gente fala do batismo que batizou, mas não fala que foi Jesus que salvou, que foi Jesus que chegou na história. Então deixa eu dar um dado para você importante. Meu desespero nessa mensagem não nasceu por conta do batismo desse casal, nasceu por causa dessa pesquisa. Nos últimos 6 meses, quantas vezes você compartilhou sobre Jesus para as pessoas? A pesquisa da Lifeway diz que mais de 55% das pessoas entrevistadas não falaram de Jesus nenhuma vez. 24% dos entrevistados falaram de Jesus 1 ou 2 vezes. 6 meses. Esse é o lapso temporal. 12% falaram entre 3 a 5 vezes sobre Jesus. 1%. Quantos? 1%. 11 a 15 vezes. É por isso que tem tanta treta na internet, irmão. É por isso que tem um monte de família se acabando. É por isso que tem gente que odeia a igreja. É por isso que tem gente que odeia você, crente. Porque nós não estamos representando de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não fomos chamados para falar da vida de A. Nós não fomos chamados para falar da vida de B. Nós fomos chamados para falar de Jesus para as pessoas. O chamado é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vou dar um dado para você. Um culto como esse, de 2 horas, só viraliza se tiver problema. Uma mensagem, ela só viraliza se tiver alguém criticando ela. Sabe o que eu entendo? É que se Jesus tivesse vindo no nosso tempo, ele já teria sido cancelado na internet nos primeiros 3 dias de ministério dele. Ele já teria sido descreditado pelos outros. Já teria um grupo de pessoas que odiavam eles. Já teria esse grupo. Certeza. Sabe por quê? Porque nós, mesmo sendo perdoados, amados, esquecemos disso tudo. O problema é que quando nós perdemos a sensibilidade da onde Jesus nos tirou, os irmãos mais novos na fé, a gente não tem paciência com eles. A gente acha, porque mudou a nossa alimentação, a deles não pode ser a mesma.
Irmão, eu preciso, sabe, hoje ser um pouco pastor. Eu sou só evangelista na minha vida. Eu só prego de Jesus e falo 3 coisas: Ele salva, batiza e leva para o céu. Mas eu não quero me sentir sozinho daqui a alguns anos. Irmão, será que é só eu que vou ficar falando de Jesus na internet? Pelo amor de Deus, se levanta. Pelo amor de Deus, se acorda. Pelo amor de Deus, grava um vídeo. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Será que é só eu que vou fazer isso? Cadê você, meu irmão? Que Deus salvou a sua vida, limpou os seus pecados, mudou a sua história. Cadê você? Vou te contar um negócio. Quando eu tinha 22 anos, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez. Isso aqui é uma parada que até hoje eu acho engraçado, porque não era normal. Mas eu vim para cá e eu fui pregar em Boston. E não era uma igreja com tanta gente, uma igreja pequenininha, uma igreja pequena. E eu estava lá muito feliz pregando o evangelho. Só que eu não falava nada de inglês. Hoje eu falo também pouco. Mas pelo menos agora eu não passo vergonha. Mas eu me lembro que a gente passou na frente de uma universidade, tinha um monte de acadêmico. E aí eu falei pro meu amigo assim: como é que fala Jesus ama você? Aí ele falou: Jesus loves you. E eu falei: entendi, Jesus love you. E tá tudo bem. Aí eu falei: eu quero dizer, eu posso te falar uma coisa? Let me tell you something. I can tell you something. Aprendi. Falei: então agora, vamos na universidade? Você mora quanto tempo aqui? O coitadinho. Eu entrei na universidade e comecei: excuse me, let me tell you something. Jesus love you. Estava errado. Mas alguém falava: uau. O outro dizia: ofendia, eu nunca sei o que eles disseram. Mas eu me lembro que chegou uma policial, uma professora, que falou assim: vocês não podem falar de Jesus aqui dentro. O rapaz que estava comigo falou o que ela falou, então eu acreditei que ela disse, porque ela falou o que ela disse. Aí eu peguei e falei: ah, é? Aí eu saí pro outro lado assim, ó. Excuse me, Jesus love you. E eu fui indo na saída, irmão, caminho embora. Quando eu cheguei lá fora, tava a polícia me esperando. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder, irmão, eu sou de Jesus. A polícia foi lá me abordar porque não podia. Aí eu falei pra ele: não, então tá bom. Eu falei pra ele que alguém falou que eu falei pra ele, né? Vocês entenderam? Eu não vou mais fazer então, eu tô indo embora. Aí eu tô indo pro estacionamento, né? Rabinho nas pernas, rabinho nas pernas, o medo da polícia. Aí eu olhei uma placa, tava escrito assim, ó: one way. Falei: grava aí que eu tenho uma palavra sobre isso. Irmão, perante Jesus, falei: Jesus, é isso aqui, ó. É o único caminho, só vai. Não, calma, irmão, calma. A polícia chegou de novo. Aí, irmão, tive que me humilhar, falar: gente, tem um voo, tem que ir embora. E tinha que ir embora mesmo. Só quero dizer uma coisa pra você, meu lindo. Enquanto você estiver gastando a sua energia para falar daquilo que não edifica, estiver fazendo notícia daquilo que não glorifica o nome de Jesus, você está perdendo tempo de vida. Comece a falar de Jesus, comece a anunciar de Jesus. Aí, meu lindo, você vai começar a ver o fruto da sua vida. Eu vou te dar um outro dado. No mundo existe hoje mais de 40% da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus. Mais de 40% não ouviram falar sobre Jesus. E a gente, que Deus deu plataforma, que Deus deu alcance, a gente não vai falar de Jesus, vai falar do fulano. A gente vai falar da igreja a gente vai falar Não, irmão, comigo aqui não. Eu vou falar de Jesus, mas se defenda. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou continuar falando sobre Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Quando eu estava leproso, foi Ele que chegou até onde eu estava. Quando eu estava sujo, foi Ele que me limpou. Foi Ele que fez. Eu não vou falar dos outros. Então entenda isso rápido. A nossa família, às vezes, está com uma má impressão sobre o evangelho por culpa sua. Você chega em casa
E o que você repercute na mesa do seu jantar? Qual é a coisa que você fala? O que você conversa com os seus amigos? Qual é a notícia? Porque evangelho, gospel, a palavra evangelho, ela significa boa notícia. Qual é a boa notícia que você leva para o seu trabalho? Qual é a boa notícia que você leva para a sua casa? Qual é a boa notícia que você leva para os seus filhos? Sabe de uma coisa? Na minha casa, eu tenho 3 filhos, nós temos os nossos hábitos com eles. Mas essa semana, esse mês que antecedeu, que viemos para cá, nós fomos para o colégio para pegar a avaliação dos nossos filhos. E aí eu vou falar para você uma coisa que eu chorei na frente da professora. Porque a professora falou: o João, David, tem você como um herói para ele. Sério, sério. Ele só fala de você. Daí eu olhei para Paula assim. Sério, fala mais. E ele fez algo na avaliação que eu queria que você soubesse. Nós perguntamos para ele o que ele mais gosta de fazer. E ele colocou: o que eu mais gosto de fazer é falar de Jesus. Sabe o que é engraçado? É porque o meu filho não sabe o preço que o papaizinho dele paga para falar só de Jesus. Um dia talvez vai chegar, o meu filho vai abrir um Instagram, ele não tem rede social hoje, e ele vai ver alguém falando do pai dele. Vai chegar esse dia que ele vai ver isso. Que ele vai ver que tem alguém que dedica a vida a falar mal das pessoas, que vai estar falando do pai dele. E aí ele vai dizer para mim: pai, isso é porque você fala de Jesus? Aí eu vou ter que explicar para ele que é por causa dessas pessoas que o papai nunca vai parar de falar de Jesus. Porque o evangelho, ele é para todos. O evangelho é para alcançar todas as pessoas. Não é sobre excluir alguém, não é para que o evangelho chegue mesmo. Mas essas pessoas, eles vão continuar. Só que você e eu, a gente não vai fazer parte desse movimento. Fala pro irmãozinho que está do teu lado: a partir de agora, nós não emprestaremos a nossa boca para falar de outro nome que não seja o nome de Jesus. Sabe o que isso vai gerar na sua casa? Vai ter um dia que o seu filho vai dizer a mesma coisa que o João disse. Vai ter um dia que alguém vai precisar de uma palavra de Jesus. Ele não vai lembrar do fofoqueiro. Ele vai lembrar daquele que sempre tem uma palavra de Jesus para falar. Ele vai lembrar daquele... Irmão, de verdade, quando você está mal, de verdade assim, quem que você chama para perto de você? Quando você precisa de uma oração, quem é que você chama para orar por você? Quando você precisa de uma palavra de Deus dos céus sobre você, quem é que você ouve? O que é que você busca? Eu tô perplexo, porque como eu tô vindo com essa palavra no meu coração, com essa vontade de gerar isso, de que as pessoas se levantem para falar de Jesus, sabe? Que a minha geração seja aqueles que proclamam as boas novas, que envergonhem essas páginas que se levantam, que não dão audiência, que deixam esses tontos para lá. Eu tô com uma vontade disso, só que daí eu comecei a perceber que tem coisas que assustam a gente, parece doença. Eu vi uma mensagem hoje, por um acaso, de uma pessoa me ofendendo, na minha pessoa, ofendendo. Aí eu arrastei para cima assim. A mensagem dela de 2022 era: irmão, muito obrigado. Eu estava no fundo do poço, com depressão, e a tua palavra chegou na minha vida na hora certa. E Deus mudou a minha história, irmão, muito obrigado. Talvez você nunca vai ver essa mensagem, mas eu quero te agradecer porque você foi um instrumento de Deus para me salvar. Aí a mensagem de hoje de manhã era uma acusação, uma palavra pesada. E eu nunca vou responder ele, mas isso é o leproso. É o leproso que foi curado,
que foi humilhado, que passou por todas as dores da vida, e um dia Jesus chegou na vida dele, curou ele, transformou a história dele, fez algo novo, perdoou ele, e agora ele vai embora. E o propósito dele, que deveria ser anunciar Jesus, agora não é mais, porque ele não lembra mais da onde ele saiu, ele não lembra mais quem ele era, ele não lembra mais que há dias atrás aquela mensagem que hoje ele ataca era a mensagem que curou o coração dele. Então, lindo, eu não sei você, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar pregando o evangelho até o último dia da minha vida, falando que ele é maravilhoso, que ele é extraordinário, que ele tem poder para curar as enfermidades, que ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. Agora, a questão é que eu não quero mais me sentir sozinho nesse negócio, sabe? Eu não quero mais me sentir sozinho. Eu quero que os crentes se levantem. Eu quero que homens e mulheres de Deus se levantem para pregar o evangelho de verdade. Mas David, eu não tenho tanto de seguidor. Não é sobre seguidor, bebê, é sobre as pessoas certas que Deus vai colocar para ouvir você, para te ouvir. Porque veja, quanto mais rápido o evangelho for pregado, melhor vai ser. Será que nós estamos com vergonha de pregar o evangelho por conta desses tolos que envergonham a igreja de Cristo? Pois deixa eu te falar, meu lindo, eles fazem barulho, mas eles não são a maioria. Eles fazem griteiro, mas eles não são a maioria são daqueles salvos e cheios do Espírito Santo que proclamam o evangelho. A gente pode pensar que eles são maiores porque faz barulho demais, mas eles não são a maioria. Fala para quem está perto de você, eles não são a maioria. Então, meu lindo, não é sobre defender alguém, é sobre falar só de Jesus. Só de Jesus. Irmão, eu não estou me defendendo. Por quê? Porque eu estou falando só de Jesus. David, você quer que a gente defenda você? Pelo amor de Deus, faça isso não. Gaste o seu tempo falando de Jesus. David, vamos fazer um perfil então, só para atacar os bandidos? Não, vamos fazer milhares de perfis para glorificar o nome de Jesus. Se é por irmão, eu não estou aqui por causa da internet, eu estou aqui porque Jesus me salvou. Você está entendendo? É por causa dele, por ele e para ele. Então, é só isso. O problema do nosso tempo é que a gente virou muito do cenário de Davi e Saul. Davi e Saul tinham o mesmo inimigo, o mesmo inimigo. Só que a Bíblia diz que um dia Saul parou de olhar para o inimigo da guerra e começou a olhar para Davi. E ao invés de atacar o inimigo, ele começou a atacar Davi. Meu Deus. Está pegando? Um dia Davi e Saul estavam na guerra e os inimigos eram derrotados. Só que aí Saul parou de olhar para os inimigos e começou a olhar Davi. E começou a atacar Davi. E a Bíblia diz que então Israel começou a ser derrotado. Você está entendendo isso? Fala para o irmão do ladinho seu aí, promete para ele, fala, nós nunca seremos inimigos. Fala para ele, fala, nós nunca seremos inimigos. Vou terminar contando algo meu pessoal. Eu vim de uma geração onde pregadores falavam mal de pregadores, igrejas atacavam igrejas. Quando eu aceitei Jesus, eu era proibido de ir em algumas igrejas porque não eram da concorrência. Ah, como eu amo a Lagoinha por causa disso. Como eu amo, meu Deus do céu. Não, irmão, aí eu não podia ir lá. E aí aquilo não entendi. Uma vez eu fui pregar numa igreja, acordei com uma ligação de um pastor dizendo, meu Deus, o que você fez? Falei, pronto, traí a minha esposa com a mulher invisível e não vi. Ele falou, você foi pregar na igreja? Falei, pastor, eu fui falar de Jesus. Ele falou, não pode, lá não pode, lá é proibido.
Então eu cresci nessa geração que irmãos de vez em quando pareciam inimigos. Eu cresci no meio disso. Só que de repente, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que o nosso inimigo, ele não é o irmão, ele é comum a todos, é o mal. E eu vou terminar. Eu estava na igreja de um amigo que é um grande homem de Deus. É um cara jovem também. Eu não vou só falar o nome, porque só para não ter corte bom. E hoje é assim, né? Você tem que pensar na maldade dos outros. Mas eu estava na igreja dele, e ele é um cara gigante. Deus está levantando ele. Irmão, o rapaz é um fenômeno. Deus está prosperando a igreja, está uma explosão. Uau! Acontece tudo lá. Notícia toda hora. Deus está fazendo. Aí eu olhei para ele assim, que isso? Aí o Senhor falou comigo, vai lá e fala para ele que você nunca vai falar mal dele e que vocês nunca serão inimigos. Eu falei, Senhor, nada a ver, Senhor. Parece que tô com inveja dele, alguma coisa assim, Senhor, nada a ver. Ele falou, faz, promete. Aí eu peguei e fui lá nele e falei assim, irmão, eu estava ali, o Senhor me incomodou, sabe, eu só vim te prometer uma coisa, a gente nunca vai ser inimigo, tá? Eu nunca vou falar mal de você, mesmo que eu, né, que você talvez me dê motivo. Mas eu quero que você saiba que eu nunca vou ser teu inimigo. Sabe por quê, irmão? Que daqui 10 anos, os pregadores que os meus filhos vão ouvir, seremos nós ainda. Não, você não, eu tenho só 34 anos. Quando meu filho tiver a adolescência, já um homem quase formado, eu vou estar com 44. Então o meu filho não vai nascer no lugar onde viu o pai dele na mesa falando, aquela igreja, aquele pastor, aquele pregador só fala besteira. Não, irmão, ele nunca vai ouvir isso, ele nunca vai ouvir. Então os meus filhos, quando forem subirem para pregar no altar, se eu só falo de Jesus, eles nunca vão pensar em outro assunto. Eu quero só que vocês compreendam, lindo, que aquilo que você leva para sua casa vai ser a pregação dos seus filhos amanhã, vai ser a realidade da história da sua família amanhã. Então eu quero só que você se levante hoje, que você saia daqui sabendo que o seu propósito é claro: pregar o evangelho a toda criatura. O leproso entrou na cidade e ele não conseguia se conter. Ele dizia, ei galera, fui curado. Um homem é sinistro. E aí todo mundo saía do leproso e ia para Jesus, porque no fim a gente é só o meio. A gente não é o final, a gente não é o assunto, a gente é o meio. Não é para falar de mim não, irmão, fala dele. É ele que cura, é ele que faz, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que cura. É só o meio. Todo mundo esquecia do leproso e estava procurando Jesus. Aonde está aquele homem? Aonde ele está? E quando chegavam, descobriam que de fato ele era aquilo que todo mundo dizia: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é isso mesmo. Então eu termino pedindo para que você só lembre de algo hoje: que ontem era você que estava arrebentado. Ontem era você que estava sujo até o cabelo. Não, lindo, não faz 10 anos não. Foi ontem. Foi ontem que você era murmurador. Foi ontem que você era maldizente. Foi ontem que você não acreditava em nada. Foi ontem que a sua vida estava toda destruída. Foi ontem. E Jesus chegou na tua história. Meu lindo, você está ouvindo essa mensagem em Orlando. Tá bom para você? Você está ouvindo essa mensagem aqui. Você está entendendo o que Jesus fez na sua vida? Ô lindo, nós estávamos, quando eu vi, com quase 25 mil pessoas acompanhando ao vivo. Você está ouvindo essa palavra agora? Você está vivo, você tem saúde, você tem, sabe, não, irmão, não gaste a sua vida para outro motivo senão fazer o nome de Jesus conhecido. Vamos fazer um acordo nós aqui hoje? Quando você for para o restaurante hoje, não dá só o tip, dá uma palavra.
Sabe quando você for para o seu trabalho? Não, irmão, não é só trabalho, é o seu propósito. Chama alguém e fala: você precisa de uma oração. Você não tem noção. A Bíblia diz: os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros. Enquanto tem gente alimentando o ódio, o caos, a desordem, eu quero os campos brancos. Vamos para os campos brancos. Quem quer ir para o campo branco comigo? Muitos são aqueles que precisam de mim e de você, indo para a Boa Nova. Eu estava no aeroporto de Congonhas há um tempo atrás, lá no Brasil. E eu falo meu lindo, minha linda para todo mundo. É o meu jeito, eu sou assim já há muito tempo já. Eu sou meio assim mesmo. Oh, meu lindo, príncipe, princesa, linda, minha esposa, irmão. Se ela tivesse ciúme de mim, ela teria ido para a eternidade. Porque eu chamo para as feias e para as bonitas também. Eu falo: oh, minha linda. Aí eu fui tomar um café, e aí a moça veio e falei: bom dia, minha linda, tudo bem? Porque tem dia que eu acordo bem feliz, tem dia que não. Aí eu falei: bom dia, minha linda, tudo bem? Aí ela falou assim: tudo. E o semblante dela caiu, e ela foi fazer o café. Sabe quando o Espírito Santo te incomoda com aquilo? Eu fiquei incomodado com aquilo, fiquei olhando para ela. E aí quando ela voltou, eu falei: moça, você tá bem mesmo? Aí ela começou a chorar. A lágrima começou a correr no rosto dela, e ela falou: não tô bem. Meu marido está internado no hospital, com um diagnóstico terrível sobre ele. Eu não tô bem, moço. Desculpa. Ela começou a chorar. E ela dizia: me desculpa. E eu disse: não. Moça, eu quero que você saiba: Jesus tem o poder para curar o seu marido. Ele pode fazer algo poderoso na sua casa. Ele pode agora lá no hospital. E ela chorava, e eu dizia: eu posso orar por você? Ela falou: pode, vamos no cantinho. Aí eu fui no cantinho com ela, peguei na mãozinha dela assim por debaixo do balcão. E eu disse: Jesus, agora, Senhor, aonde estiver o marido dela, entra com providência. Cura ele, Jesus. Faz alguma coisa. A gente não pode perder a oportunidade. A gente tem que acordar logo. O mundo está gritando por socorro, precisando de Jesus, e a gente está perdendo tempo falando de A e B. No final do ano, eu saí da minha casa, entrei no meu apartamento, tinha uma carta de uma criancinha que escreveu para o irmão autista pedindo presente para o Papai Noel. Irmão, eu postei uma árvore de Papai Noel. Os crentes chatos da montanha mandando mensagem: ai, que absurdo, festa pagã. Eu gosto do Papai Noel, eu gosto da árvore de Natal. O problema é meu. Jesus é muito maior do que tudo. O problema é meu, irmão. Vai encher a paciência dos outros. Eu acho legal, pai. E os meus filhos, amo Jesus. Tá tudo certo. É Natal, irmão. Feliz Natal. Ué, irmão, tem gente que implica por cada coisa. Aí Papai Noel, se é um tonto, olha e fala: Papai Noel não existe, não vou responder a criança. Eu vou responder. Liguei, o menino autista queria uma bicicleta, 3 irmãos. A irmãzinha escreveu coisa mais linda para ele, mandou para o Papai Noel, mas quem recebeu foi Jesus, uai. Aí eu peguei: Jesus usa a gente, uai. Peguei, liguei, falei: oi, moça, tudo bem? A pessoa não sabe quem eu sou, não tem noção de quem eu seja. Falei: eu recebi a carta, eu vou dar a bicicleta pro seu filho, só queria saber a altura dele. Aí a mulher começou a chorar. Eu falei: mas não vou só dar para casa, não é só para ele, não. Eu vou dar para todo mundo. Qual que é a idade das meninas? Aí a gente comprou presente para as meninas, comprou uma compra para casa, irmão, que a minha esposa se perdeu. Comprou coisa que deve ter comido até Jesus voltar na casa dela agora. E doce e tudo. Aí eu fui na casa dela. Aí, irmão, eu cheguei: oi, bom dia. Ninguém sabe quem eu sou. Aí eu entrei na casa. Você viu um vídeo? Não precisa. Mas tô falando só pra você entender por que eu tava lá. Não era por causa da comida, não era por causa da bicicleta. Aí eu tô na casa da menina. A casa dela era bem pequenininha assim, quadradinho. Aí eu peguei a bicicleta, dei uma alegria absurda de fazer aquilo. Aí a mulher começou a chorar, dizendo: puxa vida,
Às vezes a gente perde a esperança em Deus. Meu filho vai fazer um exame agora, porque eu acho que ele está com epilepsia também, além do autismo. Eu fui pedir oração numa igreja, o pastor disse que Jesus não cura criança de epilepsia. Sabe qual é a parada nesse tempo, irmão? Que fé demais está incomodando os outros agora também. Agora, se você diz que Deus pode fazer o que Ele quiser, que Ele tem poder sobre tudo, a gente fala, não, pode não. Ah, irmão, eu falei, o que, minha linda? Disseram que Ele não pode curar a epilepsia. Eu falei, como assim? Ela falou, disseram, acredita? Eu falei, então eu vou te falar uma coisa, esquece a bicicleta, esquece a comida, esquece o presente das meninas. Eu vim aqui para te dizer que Jesus tem o poder para curar toda a enfermidade. Falei, chama todo mundo aqui. Veio todo mundo? Eu, sabe, engraçado, não perguntei o nome do pastor. Não perguntei qual era a igreja. Não perguntei quem era, porque ele não importa. Ele é passageiro. Agora eu falei, chama todo mundo. Botei a mão na cabeça do menino. Todos nós oramos. Aleluia. Oramos e declaramos: cura, Jesus. Que todo diagnóstico seja envergonhado. Aleluia. E sabe, alguém vai dizer, e ele foi curado? Não sei. Não fui chamado por diagnóstico. Fui chamado só para orar para que Jesus curasse ele. É só por isso, é só ir e passar. Então, meu lindo, aonde você for essa semana, você vai quebrar essa pesquisa. Passaram-se 6 meses, você não falou de Jesus para ninguém. Essa semana você vai bater o recorde. Essa semana você vai bater um recorde na sua casa. Você vai bater um recorde no seu trabalho. Você vai bater um recorde na sua família. Ei, irmão, aquele grupo de fofoca da família, tira tudo da fofoca e coloca o nome de Jesus naquele lugar. Fica de pé, igreja, levanta.